Onde que Bruno Perini vai investir em 2021 e o que pode tirar o sono dele, hein? Pessoal, um recado rápido aqui. Se quer receber um PDF gratuito com um compilado com as melhores dicas dessa nossa série especial? Sim, um só lugar para você ter os melhores investimentos para 2021 e não perder nada. É só clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, deixar o seu e-mail, lembrando que é gratuito, e receber o nosso e-book especial. Agora, bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Sou Bernardo Pascovitch, fundador do Yubi, uma plataforma totalmente online e gratuita para você encontrar e comparar os melhores investimentos. E aqui no YouTube, a gente está fazendo uma série super especial sobre os melhores investimentos para 2021. No episódio de hoje, eu vou conversar com o Bruno Perini, um fera dos investimentos, e eu vou perguntar para ele o que ele vai olhar em 2021, onde que ele pretende investir. É muito importante que você saiba que nada do que for dito é uma recomendação de investimento. Esse vídeo tem propósito de educação financeira somente. Estou aqui com Bruno Perini, educador financeiro e criador do curso Viver de Renda. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Bernardo? Obrigado pelo convite. E aí, pessoal? Obrigado você pela oportunidade, pela sua disponibilidade. Queria conversar com você um pouquinho sobre seus ativos queridinhos para 2021. Lembrando que nada aqui é uma recomendação de investimento, não é para você tomar nenhuma decisão de investimento com base no que a gente conversar, mas eu queria entender um pouquinho o que você está olhando. Você tem alguns projetos de vida, né, de sair do Brasil por um tempo, você posta bastante sobre Bitcoin, sobre reserva de valor, etc. Mas o que você está olhando nesse momento de final de 2020, estamos quase no mesmo patamar de final de 2019, uma coisa doida, né, porque caiu muito rápido, mas também subiu muito rápido. Dinheiro sendo injetado fortemente, o Biden, presidente eleito, quer uma aprovação de um pacote de estímulos agora em dezembro e quer um novo em janeiro, ele disse já. E aí, no meio de tanta vacina saindo, teto de gastos, né, o orçamento público ainda não foi definido, estamos gravando no começo de dezembro. O que você está vendo um pouquinho para 2021? Bom, Se é que dá para ver alguma coisa meio tanta... Pois é. Entre as minhas habilidades, a visão do futuro, infelizmente, não faz parte, né? Então, eu tenho que tomar, todos nós, né, sempre decisões em terreno de incerteza. Então, o que eu posso garantir, igual a gente gravou no começo, foi no final do ano passado ou foi no começo desse ano? Foi no começo de 2020. Começo de 2020, é que eu vou continuar com uma carteira bem diversificada. Eu não sou aquele cara que está concentrando 100% em nada. Mas pegando aquilo que eu estou mais animado, tirando a ótica dos negócios, né? Porque esse ano eu aproveitei para iniciar em novas frentes. Minha irmã, ela está mexendo com parte de leilão de imóvel, eu pretendo ter sempre uma parte do meu dinheiro alocado para esse tipo de atividade, mas nos investimentos eu continuo bem otimista, igual eu estava no começo desse ano, com ouro e com Bitcoin pela conjuntura global. Então você mesmo falou dessa questão de que o presidente, o Biden, né, ele quer aprovar pacotes de estímulos e até os próprios republicanos, a questão não é nem se aprova ou não, é só o tamanho. Exato. Então é meio que já está dado que vai ter mais dinheiro entrando na economia. Quando você tem esse monte de dinheiro entrando, o preço dos ativos acaba subindo, né? O mercado ele já precifica, vai ter mais dinheiro, esse dinheiro vai ser dado para as pessoas, elas vão gastar, vai parar nas empresas. Então tem esse ponto. E por isso eu tenho uma alocação em bolsa, tanto aqui quanto lá fora, mas essa alocação está num percentual menor do que costumava ser, porque eu fico meio desconfiado com esse cenário de injeção monetária e sem precedentes e o que a gente pode ver em termos de desarranjos econômicos. Então, por conta dessa desconfiança com esse cenário, mas ainda levando em conta essa questão de injeção maciça de recursos, eu fico otimista com o ouro e Bitcoin meio porque eu fico pessimista com o restante do mundo. Então, o Bitcoin, por exemplo, ele tem tido uma trajetória de valorização muito grande porque o preço de tudo vai subir nesse cenário, só que o Bitcoin e o ouro são coisas escassas, né? Então, se você tem muita demanda por aquilo e a oferta é limitada, o preço tende a subir. E por que a demanda está vindo? Porque simplesmente não tem o que fazer. Ou você compra ações ou aceita perder na renda fixa. Pois é. Porque a inflação ela vai estar ganhando da renda fixa. Então, onde que as pessoas vão poupar dinheiro? Tem empresa que está transformando parte do caixa em Bitcoin. Esse ano aconteceu. Grandes fundos já estão comprando. Tem governo começando a fazer isso, né? Pois é. Ouro também, se você pegar lá a quantidade de ouro que os governos têm, né, você consegue fazer uma lista, ela fica muito parecida com ouro de um lado e gastos militares do outro. As maiores potências militares também têm muito ouro guardado.
Inclusive o ano passado ou retrasado foi um dos anos onde os governos mais compraram ouro desde que o ouro ele parou de ser dinheiro, que até 1971 o dólar tinha um lastro em ouro, depois disso eles compraram bastante e voltaram a comprar muito agora 50 anos depois. Então eu fico animado com isso por conta da conjuntura. Eu acho que a gente vai ter, dentro do possível, né, juros ainda historicamente baixos e uma inflação que deve ficar acima dos juros. Aqui no Brasil, alguém já me perguntou, você acha que a Selic volta para 2 dígitos? Se voltar, o Brasil quebrou. Porque a gente tem uma relação hoje de dívida PIB que é 1 para 1, está chegando nisso, né? Está quase nisso, está 0,95 ali, ou seja, para pagar a dívida do Brasil precisa praticamente do PIB de um ano inteiro. E PIB não é orçamento do governo. Claro. É só a riqueza toda gerada ali. Se a gente for pegar do PIB, uns 35% são impostos. E a gente pensa na dinâmica disso. Com uma taxa de juros muito alta, essa dívida, se fosse 10%, por exemplo, ia crescer 10% ao ano, sem contar a emissão de mais dívida. Como o Brasil gasta mais do que arrecada, está sempre emitindo mais dívida. E aí você pega o crescimento do PIB. O nosso PIB ele não está crescendo. Sim. Esse ano vai diminuir, ano que vem deve crescer, porque foi um tombo, né? Mas mesmo que tenha um crescimento muito bom nos próximos anos, bota aí que vai crescer 3% ao ano na média de 10 anos. Se a gente tiver uma taxa de juros acima de 3%, é dívida crescendo mais do que o PIB. Então eu não fico muito otimista com essa conjuntura aqui no Brasil. A gente está num tempo de narrativa de dólar baixo, mas eu fico meio cabreiro com essa certeza toda que as pessoas têm, né? Tem até aquele ditado, quando todo mundo vai para um lado do barco, ele vira, né? Todo mundo acha que o dólar vai estar barato, daqui a pouco quando ele sobe é de uma vez. Então eu vou continuar internacionalizando parte do meu capital, quero ter pelo menos 50% lá fora, possivelmente mais, porque está nos planos, em mais ou menos agosto de 2021, mudar lá para fora, para os Estados Unidos. Estou só vendo questão de cidade, né, de visto, como é que a gente vai. E vou continuar tendo uma parte da carteira em ouro e Bitcoin enquanto a gente tiver essa dinâmica de juros baixos, abaixo da inflação. Nosso juro real está muito negativo hoje. Seria que está em 2, a inflação está em 4, pô. E além disso, você tem uma dinâmica de bancos centrais tentando manter os juros longos baixos. Aqui no Brasil a gente não fez isso ainda, mas lá fora é costume o Banco Central ficar comprando títulos da ponta longa. Aí se eles compram muito isso, né, o preço aumenta, e quando aumenta a taxa de juros cai. Então fica toda uma curva meio flat, que eles falam, meio reta assim. Isso favorece muito esses ativos que não podem ser inflacionados. Então continuam sendo os meus queridinhos, né, para esse ano. Legal, legal. Bitcoin e ouro você considera como investimento internacional? Considero, porque... Tá nesse 50% que você considera... Considero, porque eu posso vender lá fora, né? Então, tanto faz se eu comprei o Bitcoin aqui, nas Ilhas Malta ou em Singapura. Legal. Eu posso vender isso aí em questão de minutos, né? Só abrir uma conta numa corretora internacional e vender. Legal. E aí, pensando para 2021 também, o que poderia tirar o seu sono? Você anda dormindo bem? Tá tranquilo? Sim, super tranquilo. O que poderia tirar o seu sono? Falar umas coisas aqui meio doidas, seja questões internas brasileiras, seja... Estados Unidos declararam recentemente a ideia de passar novas regulações sobre Bitcoin. Você fala também que novas regulações de Bitcoin podem gerar valorização do Bitcoin, né? Porque se torna mais difícil e tudo que muitas vezes é controlado acaba valorizando também. Ouro, você tem preocupação? O que poderia tirar o seu sono em 2021? Bom, essa preocupação quanto a ativos, eu não fico tão preocupado porque sempre que alguma coisa está caindo tem outra coisa subindo. E a própria carteira está montada com ativos descorrelacionados para isso, para que ela nunca fique uma volatilidade muito grande a ponto de eu perder demais. Né? Então posso falar que eu sou um cara conservador nos investimentos. Mas pensando em coisas que realmente podem me tirar o sono, assim, guerra. Eu acho que é absurdo a gente falar de uma hipótese de uma guerra, de fato, né? Porque há muito tempo não tem uma guerra realmente grande entre países grandes, porque não é um negócio que a gente gosta de considerar como uma hipótese. Inclusive, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, muita gente só acreditou que ia acontecer quando estava na porta de acontecer. Na Segunda Guerra, o Chamberlain, que era o primeiro-ministro do Reino Unido, ele voltou para... ou da Inglaterra, agora não lembro a divisão que era feita, mas ele voltou para o país dele falando, apertei a mão do Hitler, não vai ter guerra não. O Hitler foi lá, invadiu a Polônia e teve guerra. E na Primeira Guerra Mundial, você pega as taxas dos títulos negociados na época, elas só subiram quando declarou guerra, ninguém acreditava que ia ter. Você tem repórteres que estavam fazendo uma vistoria num conflito nos Balcãs, né, região da antiga Iugoslávia, né, vários países hoje, Sérvia, Montenegro. É engraçado que teve um repórter lá nessa época que ele falou assim, é tão certo, era um cara socialista, eu esqueci o nome dele, mas é tão certo
quanto nada nesse mundo que as fronteiras dos grandes países europeus estão garantidas, né? Não teremos mais conflitos grandes, exceto se alguma coisa mudar nas fímbrias do Império Russo. Ele falava algo assim. Meses depois estourou a guerra, o Império Otomano entrou, deixou de existir, o Império Alemão deixou de existir, e aí a Primeira Guerra gerou a Segunda, os russos viraram socialistas, depois na Segunda Guerra tomaram lá toda a região do leste europeu. Então uma série de impérios entraram na guerra e saiu um monte de família real esfacelada, as que continuaram já não tinham mais poder. Então, a gente só acredita que essas coisas podem acontecer depois que elas já acontecem. Sim. Então, não sei se vai ter ou não, mas isso seria alguma coisa que poderia me tirar o sono. Agora, se for só variação de mercado, aí não, porque eu monto a minha carteira de maneira a não ter problema com isso. Você vê uma tensão crescente entre China e Estados Unidos a ponto de, não sei se uma guerra militar, mas um embate crescente, seja uma guerra cibernética, uma guerra de propriedade intelectual, uma guerra de ativos, uma guerra monetária. Isso é uma preocupação que você tem, você acredita? Eu não sei nem se China e Estados Unidos, porque dependendo da guerra, a Índia e a China estavam se estranhando na fronteira outro dia lá. Sim. Então pode ser entre outros países, né? Mas qualquer coisa que aconteça no mundo hoje, como a gente é muito globalizado, isso afeta a economia como um todo. E às vezes um conflito que começa pequeno, ele pode tomar proporções grandes, né? Eu acho que com a eleição do Biden a chance disso acontecer fica menor, mas não dá para afastar esse tipo de hipótese. Então poderia ser algo assim para me tirar o sono. Vai acontecer? Eu espero que não, porque eu gosto de dormir tranquilo. Eu me preparo para aquilo que eu espero, né? Então esse seria uma coisa mais inesperada, assim, que eu teria que pensar, caramba, e agora? Mas quanto à guerra cibernética, eu não tenho dúvida que a nova dimensão do conflito é terreno cibernético. Se alguém perguntar, por que você não tem tudo em bolsa? Porque você tem cyberbrigada na Rússia, na China, vai saber o que os caras podem fazer com uma bolsa de valores. Sim. Acho que foi em 2014, a Nasdaq ficou fechada um dia, 2014, 2015, ninguém falou por quê. Aí quando foram ver, meses depois, tem uma reportagem falando que tinha um vírus na Nasdaq, eles foram rastrear o vírus, na opinião deles era coisa dos russos. E ninguém falou nada disso. Eu encontrei com um pessoal da minha turma do Exército esses dias, né? Aí tem um pessoal que faz curso de guerra cibernética, tudo, e me indicaram um livro que eu tenho que ler, eu nem lembro o nome do livro. Mas o livro ele narrava como, por exemplo, os americanos eles acabaram com as ultracentrífugas que os iranianos tinham para enriquecer o urânio, que podiam ser usados para fins militares, né? Como é que eles fizeram isso? O cara me perguntou, eu falei, criaram um vírus e mandaram um cara da CIA lá infiltrar. Ele falou, não, criaram um vírus, soltaram na internet e só esperaram. 2 anos depois, algum vigia noturno pegou um pendrive para ouvir música e acabou com as centrífugas. Nossa. Que conectou lá no sistema da usina e simplesmente foi uma sabotagem, elas pararam de funcionar. Ou geraram muito rápido e quebraram, coisa assim. Então, parece coisa de outro mundo, porque são poucas pessoas que têm acesso a esse tipo de tecnologia hoje, mas acho que vai ser uma preocupação cada vez mais presente. E já começa a aparecer muito fortemente agora no Ocidente com a tecnologia 5G da China pela Tem um Huawei, debate sobre né? isso. Pois é. E vários países ocidentais, Brasil também entrando um pouco nisso, de querer não permitir essa tecnologia por medo de espionagem, roubo de dados, etc. Pois é, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, porque eu não cheguei a ver. Mas conhecendo o histórico, né, do país envolvido, eu também fico um pouco preocupado. É lógico que você proibir alguém de concorrer, você encarece, né, a tecnologia que vai vir parar aqui, mas de fato é uma preocupação. E aí, falando um pouquinho de Ásia, sempre que a gente pensa em diversificação internacional, o que aparece é Estados Unidos. Pelo tamanho do mercado, pela liquidez, pelas bolsas, pelos índices, etc. Começa a aparecer um pouco a possibilidade de diversificação na Ásia, né? Seja por conta de um discurso atual do Trump de deslistar algumas empresas chinesas, principalmente, e aí essas empresas precisam de uma outra bolsa, e aí a China tem projetos de fortalecer suas bolsas internas, né, ou até criar bolsas de tecnologia para competir com o Nasdaq, ou por facilidade de acesso também, via ADRs ou outros canais. Você já pensou em diversificar na China, na Ásia, Japão, diretamente nessa região, que é a região que mais cresce hoje economicamente no mundo, segunda maior economia do mundo, a China? Bom, é indiscutível a importância que essa região tem para o globo hoje. Eu prefiro, por questões ideológicas, né, eu sou um cara liberal, não investir na China porque é um local de um partido único, sem liberdade, então eu estaria financiando esse tipo de coisa. Mas é inegável que eu estou perdendo dinheiro fazendo isso. Porque basta você pegar, né, inclusive em dados demográficos. Uma das coisas que não me deixam tão otimista com o Brasil hoje, por exemplo,
é o fato de que a gente fez uma reforma da Previdência e acabou de gastar tudo que seria economizado em 10 anos em um único ano. A gente vai ter que fazer uma outra. E a gente perdeu o bônus demográfico, porque se pegar os últimos 30 anos, a população do Brasil cresceu 70%. Nos próximos 30, deve crescer 0%. A gente vai ter cada vez mais gente aposentada, cada vez menos gente entrando no mercado de trabalho, e eu não gosto muito disso. Agora você olha para a Ásia, é diferente, né? Eles têm uma população muito grande, muita gente saindo da pobreza extrema, então são novos consumidores. Isso não só em China, tem Índia, mas outros países ali também. Então acaba que é uma região interessante para você olhar com uma cabeça de investidor. E não só para a China, pô. Você tem sim. ETF de país emergente que vai pegar toda aquela área ali, e outros que, na minha opinião, nem são emergentes, né? Coreia do Sul, por exemplo, é um baita de um mercado, exporta tecnologia para o mundo todo, tem esse ponto. Na verdade, eu nem gosto da nomenclatura emergente, porque vários países emergentes, para mim, tinham que ser chamados de países submergentes, né? A Argentina está submergindo, não está emergindo. Venezuela é a mesma coisa. O Brasil é bem discutível o que está acontecendo por aqui também, mas é uma região legal. Só tem um problema com a China em si, mas o restante eu olharia, sim. Bruno, super obrigado pelo papo, acho muito valioso entender para onde você está olhando em 2021. Como eu te falei, eu acho que de todos os educadores financeiros, influenciadores financeiros, pelo menos que eu acompanho no Brasil, acho que você é quem mais trouxe a pauta em 2020 da importância da diversificação, da reserva de valor, de olhar para fora do Brasil, não entrar no joguinho de Magazine Luiza via varejo, Gol, Azul, IRB, no IRB. Então achei muito legal, enfim, expandir um pouco o horizonte com esse papo. Super obrigado. Eu que agradeço. Achei até interessante essa observação, porque uma das coisas que eu mais recebo quando fala de ação é Itaú ou Itaúsa, né? E, gente, a diferença tende a ser tão pouca ao longo do tempo dessas duas empresas, que são essencialmente parecidas, que a questão mais importante não seria essa, é o quanto ter lá fora, né? Lá fora, pego tecnologia ou não, tem um pouco de ouro, tem um pouco de Bitcoin, essas são questões que eu acho que vão dar mais diferença. Isso de seleção específica entre algumas empresas, pelo menos para mim, que não tem nunca uma posição muito grande em uma certa empresa, tende a trazer pouco resultado na carteira, pouca diferença. Mas é muito o que a gente tem visto no Brasil, pelo menos no nível atual de maturidade e educação financeira, né? Essa guerra de um contra o outro, varejo, bancos, educação, etc. Acho que faz parte desse amadurecimento também. Faz, com certeza. É melhor discutir isso do que essa novela. É o Big Muito Brother. bom, muito bom. Super obrigado, Bruno. Parabéns pelo seu trabalho. Que agradeço, Bernardo. E até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. De tudo que o Bruno mencionou aqui, o que você achou mais importante, que vai mais te ajudar a refletir sobre os seus investimentos em 2021? Comenta aqui embaixo. Aproveita esse momento e se inscreve no canal para acompanhar a nossa série de melhores investimentos para 2021 e receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau!